Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de questão da OAB. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre medida provisória. No enunciado nós temos que, devido a intensas chuvas, um estado decretou situação de calamidade pública, tendo o presidente da República editado medida provisória para abertura de crédito extraordinário, a fim de atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União. Diante disso, o examinador quer saber qual é a alternativa correta. Muito bem, pessoal. A regra geral é que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria orçamentária, conforme nós podemos observar do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D da Constituição. Vamos ver o que diz esse dispositivo. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º. E aí eu lhe pergunto, pessoal, o examinador ele quer saber a regra geral, essa de que não cabe medida provisória sobre matéria orçamentária, ou ele quer saber a exceção que traz esse dispositivo que a gente está analisando? E você que já acompanhou outros vídeos meus, sabe que o examinador ele adora a exceção. E a resposta para essa questão, pessoal, está justamente na ressalva, que é feita lá no finalzinho da linha D, quando ele diz ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º, que é o que nós vamos ver na sequência. E o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, ele autoriza a abertura de crédito extraordinário para fazer frente a determinados casos imprevisíveis e urgentes, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Ora, pessoal, em casos urgentes como esse, seria razoável esperar toda a tramitação de um projeto de lei para abrir um crédito extraordinário? A resposta é não, pessoal. O governo precisa do dinheiro naquele momento para fazer frente às necessidades da população. Então, agora que a gente já sabe o que diz a Constituição, vamos para as alternativas. Muito bem, pessoal. A alternativa A está dizendo que a Constituição ela veda em absoluto a edição de medida provisória sobre matéria orçamentária, de modo que a abertura do crédito extraordinário deveria ser feita por meio de lei ordinária. Veja só, pessoal, se você soubesse apenas a regra geral, aquela lá do artigo 62 da Constituição que a gente já viu, você acharia que essa alternativa estava correta. Mas existem exceções previstas no artigo 167, parágrafo 3º, que são os casos de guerra, comoção interna e calamidade pública. E nestas hipóteses é autorizada a edição de medida provisória. Então, a alternativa ela está errada porque fala que a vedação se dá em caráter absoluto, quando na verdade há exceções que nós já vimos, sendo possível então a edição de medida provisória. A alternativa B é um belo resumo de tudo que a gente viu até agora, e essa alternativa ela está correta. A Constituição veda a edição de medida provisória em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares, mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. É a combinação do artigo 62 e 167 da Constituição que nós já vimos, portanto a alternativa ela está correta. Muito bem, pessoal. A alternativa C fala que o ato normativo editado afronta o princípio da anterioridade orçamentária, o qual impede quaisquer modificações nas leis orçamentárias. Esse princípio, pessoal, da anterioridade orçamentária, ele informa que o orçamento precisa ser aprovado antes do exercício financeiro no qual ele vai ser executado. Ou seja, primeiro aprova o orçamento e depois ele vai ser executado, os gastos serão realizados. Pessoal, a gente já sabe que essa alternativa ela está errada,
porque há uma autorização constitucional expressa para a edição de medida provisória na hipótese de calamidade pública. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se você está lá na prova e não tem noção sobre a matéria, nunca ouviu falar de direito financeiro, não estudou o tema, usa o seu bom senso, usa o seu raciocínio lógico. Se não fosse possível modificar a lei orçamentária, em nenhum caso, como que o poder público iria agir na hipótese de calamidade pública, comoção interna ou de guerra? Essas são hipóteses impossíveis de serem previstas quando o Poder Legislativo está lá editando essa lei orçamentária. Então, teria que haver algum modo o poder público criar esses créditos extraordinários para fazer frente a essas despesas. Então, só usando esse raciocínio lógico, você já conseguiria saber que essa alternativa ela está errada. E chegamos finalmente na alternativa D, e ela inverte a lógica, ela inverte a regra geral. A alternativa D está dizendo que o ato normativo ele é harmônico com a ordem constitucional, pois a ordem constitucional autoriza a edição de medidas provisórias sobre matéria orçamentária. E a gente sabe, pessoal, que a regra geral é justamente o contrário, é a vedação de medidas provisórias sobre matéria orçamentária. Então a alternativa ela está errada quando ela coloca de modo genérico que há autorização para a edição de medidas provisórias sobre matéria orçamentária. E por fim chegamos na nossa revisão. O tema foi medida provisória. Nós vimos que em matéria orçamentária a regra geral é a vedação da edição de medidas provisórias. Então, ou seja, regra geral, pessoal, não pode editar medida provisória sobre matéria orçamentária, artigo 62 da Constituição. Mas que existem algumas exceções, entre elas é a calamidade pública. Nessa hipótese, é possível a abertura de um crédito extraordinário por meio de medida provisória. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e, como sempre, o link da prova e do gabarito estão na descrição. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.